Pedrocídio. Que a chegada seja leve pela trágica partida. Superfície, matéria, indivíduo, ação, multidão, tempestade. No dia a dia é praticamente quase normal, viu? Faço comida, faço café, passo roupa, lavo, passo, né? Essas coisas todo mundo faz, normal. Demora um pouco mais, mas eu faço. Eu gosto muito de música, principalmente sertaneja, né? Gosto de ouvir quando estou só, chego à tarde, fico fazendo meu serviço de casa e ouvindo música sertaneja. Gosto também de música orquestrada, né? Mal a luz me queima e já me incomoda. Mal clareia e já escureço. Mal começo e logo canso. Mas espere, pois quero sentir os sonhos. Quero escutar as cores dos sons, satisfazer-me plenamente. Uma escuridão crescente, absoluta e voluntária. Meu primeiro e último poema, banhado em prosa, feito em sangue. Gosto muito dos animais, amo eles de coração mesmo. Por exemplo, a Lilica aqui. A Lilica é um animalzinho, todos os dias eu chego, ela vai encontrar comigo, sabe? Não importa se eu esteja, a forma que eu esteja, a roupa que eu esteja vestindo, para eles não tem discriminação nenhuma, né? Se eu enxergo, se eu não enxergo, para eles não tem nada disso, né? Que o ser humano costuma ter com a gente. Atenção! Essa história pode conter partes de individualismo, preconceito e futilidade, devido ao fato de ser produzido em uma fábrica que manipula esses ingredientes. Que eu chego no ponto de ônibus, ouço bastante gente conversando, mas aí eu pego e falo, pessoal, por favor, se tiver tal ônibus assim, dá para alguém me avisar, por favor? Ninguém me responde nada. Aí eu torno a falar novamente, se ninguém me responder, aí eu vou por mim próprio mesmo. Aí a hora que eu ouvir um barulho de ônibus, eu dou o sinal e paro. Quando surgiu o primeiro sintoma aqui no meu olho, aí eu olhava, eu via o sangue descendo dentro do meu olho. Mas quem estava de fora olhava no meu olho e não percebia nada. O mesmo sintoma passou no esquerdo também. Quando apagou totalmente a minha visão, eu estava com 33 anos de idade. Aí antes de apagar definitivamente, eu já fui para uma escola e tal, interna, né? Fiquei lá já me preparando. Todos os dias eu olhava na janela, no vitrô lá, e percebia ainda, só percebia, mas não via a claridade. E assim foi várias vezes, vários dias, até que chegou um dia que eu acordei de manhã, abri os olhos e olhei costumeiramente na direção do vitrô e já tudo escuro, tudo. Aí eu mesmo pensei comigo mesmo, chegou o grande dia. Depende demais das pessoas e isso me chateia um pouco, mas como não há o que fazer,
Somos todos seres humanos livres, independentes. Quanto mais independentes, capazes, mais próprios, mais sonhos, menos solidários. Mais fechados, mais isolados, mais solitários. Que vem então a dependência, a vulnerabilidade. Deixe-me sentir o gosto da vida novamente. A gente mesmo já se preocupa pouco com cores. Nós mesmo, porque a gente se preocupa com outras coisas que com maiores prioridades pra gente, né? Então cores a gente vai passando pro esquecimento. Como eu trabalhei com caminhão, né? Fui motorista de caminhão, eu gostava muito de andar, de viajar, de dirigir caminhão, né? E eu gostava demais, assim, de estar numa pista, né? Um volante, assim, dirigindo. E me lembra muito as paisagens, né? Por exemplo, que eu, quando enxergava, eu gostava demais. Porque eu ia passando no caminhão, assim, eu ia olhando tudo. O máximo que eu pudesse ver, eu aproveitava. Eu contemplava a natureza. Gosto de andar pela rua, de ver os outdoors. Gosto de ver as lojas de roupa, propaganda. Gosto de ver as pessoas propaganda. Gosto de ver gente bonita, ver como nenhuma me vê. Gosto de passar no meio da multidão desapercebido. Gosto de ver o pôr do sol na cidade, cinzento e escuro, superfície sem cores. As nuvens surgiam densas por todo lado da serra, como montanhas suspensas, com fímbrias da cor da terra. A terrível saraivada caía tão arrojada, parecia um desespero. O zigue-zague em seu jogo fingiam cobras de fogo brigando no nevoeiro. Colunas de ventos vinham desequilibradas num grande deslocamento, em ondas desencontradas. As árvores se retorciam, línguas de fogo desciam com toda brutalidade. O globo toda aluía, parecendo que fugia aos sopros da tempestade. Pessoas que ainda passam, riem da gente, existe ainda, infelizmente. Por exemplo, se eu estiver andando na rua e alguém dirigir a palavra a mim, ô cego, ô cego, ô cego, eu nem bola dou, nem atenção eu dou, porque minha identidade não é cego, é Francisco. E se eu não sei o nome da pessoa, eu jamais vou chamar ela pela deficiência dela. Muitas vezes já ocorreu comigo. Eu estar andando assim numa rua, por exemplo, e as pessoas estarem encostadas na parede. Então eu estou andando assim, lógico que eu vou esbarrar a bengala na pessoa, vou perceber que tem alguém ali. Mas antes que eu esbarrasse, a pessoa pega com o braço e empurra a gente, sem falar nada. Empurra a gente assim pro lado da rua. Falasse com a gente, né? Olha, um pouquinho mais para sua esquerda aí e tal. E a gente agradeceria muito. A superfície nos afasta. Afasta-me dele, dela, de você. Apaguem as luzes, fechem as cortinas e seríamos todos mais do que nunca orgânicos. Cheiro, gosto, pele e voz, ações percebidas, atores reais, personagens mortos. Depois que a gente perde a visão, a gente desenvolve melhor, principalmente, né, o olfato, a audição, né? Qualquer barulho, por exemplo, no telhado mesmo, de pombas que sentam, qualquer, assim, passarinhos, eu já percebo tudo hoje. Tumulto de pessoas, antigamente eu até gostava, aí hoje já não sinto bem mais, no meio de tumulto, de muito barulho. Sonhos de hoje, atuais, eu sonho enxergando, mas às vezes eu sonho também
enxergando muito mal, cheio assim, fumaça na frente, bem com dificuldade mesmo. Mas às vezes não. Às vezes eu sonho até que enxergando normal. Um dia fiz uma pesquisa com amigos, perguntei se eles achavam a sociedade brasileira conformista e preconceituosa. A maioria disse sim. Depois perguntei, você se acha conformista e preconceituoso? A perda da visão me mudou a maneira de a gente ver a vida, né? As coisas mais assim internas das pessoas, os atos das pessoas que a gente leva mais em consideração. A gente não leva em consideração cor da pessoa, rosto, fisionomia bonita ou feia. Consumindo e sendo consumido. O dia inteiro ando e o dia inteiro sou bombardeado, domesticado. Sento no sofá e passo horas vendo. Imagem bonita que diverte. Imagem que corre, que foge. Imagem que escorre. Imagem que machuca. Imagem que agride. Imagem que emociona. Mas acima de tudo, imagem comum, ferramenta da casa. Acompanhamento de jantar, vento forte em relógio. Perdi o ânimo de baile, de festas, também não gosto. Não sei, não sinto bem no meio de um monte de gente assim, sabe? Não sinto bem. Depois que eu perdi a visão, fiquei assim. E gosto de sempre ficar sozinho, sempre ouvir música, sossegado. Se aproximem! O grande circo está na cidade! Não percam o grande baile de máscaras! Venham ver! É de graça! O palco já está cheio! Em 5! Estou tão sozinho, querem me plantar, assim que comer. Homens do ar não descem, mulheres do ar não descem.